Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Infelizmente, o nosso pior início no Brasileirão desde 2012. Realmente hoje nós perdemos aí para o Atlético Mineiro, o bom time do Atlético Mineiro, né, que jogou muito bem a partida. Infelizmente a gente não consegue pontuar, né? Estamos já no Brasileiro, nós perdemos para o Atlético Goianiense, empatamos na primeira rodada com o Fluminense, infelizmente mais essa derrota. Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar com vocês a respeito da partida, um pouco das minhas impressões sobre essa partida e, enfim, né, vamos ver aí o que a gente consegue discorrer aí sobre o que acontece com o São Paulo, que o São Paulo não consegue evoluir no Brasileiro, certo, gente? Então, vamos lá para o comentário. Pessoal, vamos iniciar aqui o comentário falando pela escalação. O São Paulo, ele iniciou a partida com uma mudança interessante na ala direita. Ele não começou com o Igor Vinícius. Né? O Igor Vinícius ele não começou a partida e o Rigoni foi para a ala direita. O Rigoni jogou muito bem hoje. Ele é um jogador bom, né? Não tem. Eu acho que isso aí não há o que se falar, né? O cara ele é um cara que ele tem uma qualidade técnica diferenciada. E aí, olhando para esse cenário, o São Paulo ele jogou ali, estava com o Miranda, estava com o Bruno Alves, estava com o Léo. E aí, aquela dúvida que a gente havia comentado no pré-jogo e na semana, poxa, quem que o Crespo vai colocar em campo, né? E aí, para fazer a volância, porque o Luan, gente, eu vou dizer para vocês, que falta que faz o Luan, né? Pelo amor de Deus. E olha só, a cada jogo que passa, isso se torna mais evidente. Por quê? Você olha para a partida, por mais que você olhe para a partida, teve o retorno do bom Lisieiro, que jogou bem, articulou, jogou com bastante raça. O Nestor, que é um jovem promissor, que joga muita bola. Mas esse meio-campo, né, esses dois volantes ali, eles só jogaram 20 minutos juntos, né? E foi na final do Paulista. E o São Paulo já estava encaminhado aí para o título. O São Paulo não joga com esse tipo de jogador, esses dois jogadores, nunca, não joga nunca, porque sempre tem um Luan ou tem outro jogador. E aí na semana o pessoal estava discutindo muito se poderia entrar o Shailon, né, que é o garoto miojo lá, que até nem entrou na partida hoje, que é aquele fraco pra caramba, que aí todos os torcedores já sabiam que se esse cara entrasse, a gente ia ficar... O vídeo seria, talvez, a gente estaria falando dele agora, reclamando dele, e o William Loucão, né? Porque aquele William Loucão lá que parece um trator sem freio, querendo ou não, hoje, se ele tivesse... No meu comentário do vídeo do pré-jogo, eu falei que assim, na minha opinião, e veja só, não tô querendo ser especialista em nada, porque é fácil falar depois da derrota, e é por isso que a gente faz o vídeo, pra gente comentar as impressões, mas eu já dou a indicação de que no vídeo que eu fiz hoje cedo, antes da partida, na minha opinião, seria interessante entrar com o William. Por quê? Porque é um cara de combate físico, E não, nós não entramos. Então o São Paulo entrou com esses volantes, o Sara tentando flutuar, Reinaldo na ala esquerda e o Pablo e o Luciano jogando no ataque. E aí, olha só, desde o começo do jogo, a gente percebia que o jogo estava pro Hulk, porque o Hulk ele é muito bom, sim, o cara tem um físico realmente que se sobressai, e o São Paulo estava jogando de uma forma até combativa junto com o Atlético Mineiro, mas faltava uma consistência de marcação, faltava uma pegada. E aí você via que o São Paulo tentava jogar, tentando sair rápido com a bola, mas era um jogo muito brigado. E para quem estava assistindo o jogo, dava para ver que era um jogo de um nível interessante, né? Um nível bem disputado, né? Duas equipes querendo ganhar. Só que aonde que o São Paulo perdeu? Perdeu no detalhe. E o detalhe ele vai cair na conta do meio-campo do São Paulo, que não conseguiu derrubar o Hulk. O Hulk, logo aos 16 minutos do primeiro tempo, o Hulk ele sai do meio-campo, arrastando a bola, aí o Lisieiro tenta, aí chega outro, tenta. Ninguém faz a falta, ninguém toma a bola, e eu tenho certeza que se o Luan estivesse lá, teria tomado. E aí o que acontece? Ninguém toma a bola. O Hulk vai, ele abre para uma ponta direita, o jogador ele bate cruzado, rasteiro na bola, aí o Miranda, ele não coloca o pé, mas também se ele coloca o pé poderia ser gol contra, mas ele faz... Vocês já devem ter visto essa jogada em alguns momentos aí, em que o São Paulo, em que o Miranda ele deixa quieto e a bola passa na frente dele, ele não faz nada. E aconteceu de novo. Só que aí o Jair, que é um volante do Atlético Mineiro, foi lá e fez um gol
Acabou fazendo um gol embaixo do gol, ninguém, fora o sistema em si, não dá para colocar a culpa em uma pessoa em especial nesse tipo de lance. E aí o time do São Paulo ele foi tentando se ajustar, foi tentando jogar bola, mas era um jogo muito disputado. E aí várias vezes o Hulk estava se sobressaindo, estava pegando a bola, e aí ele dava arrancada. O Keno teve uma boa chance e o Volpi fechou muito bem, né, o gol. O Volpi fechou muito bem o gol, o Keno teve uma chance. Só que o São Paulo marcava bem o Keno, né, que estava ali atuando em cima do Bruno Alves. O Bruno Alves fez uma boa partida em cima do Keno. Acabou que no meio de campo do São Paulo, a gente tentava trabalhar a bola, só que o que acontece? Hoje, não dá pra gente culpar o Pablo, né? Por quê? Porque a bola não chega no Pablo. A bola não chega no Pablo. Entretanto, não dá pra culpar o Pablo, só que ter o Pablo é sempre um a menos. Porque se você for analisar, ele não teve culpa, mas se nós tivéssemos um centroavante de qualidade, de responsabilidade ali, de faro de gol, ele ia chamar um pivô, que é coisa que o Pablo não sabe fazer, ele ia chamar alguma jogada, ele ia tentar dar um corte no zagueiro, cavar uma falta. A gente sabe, você conhece, você que está assistindo, você sabe que falta um. A culpa, eu repito, o Pablo não teve culpa, mas nós não vamos para frente tendo um jogador sem força no ataque como é o Pablo. O Luciano tentava trabalhar as bolas, mas como a marcação do Atlético estava encaixada, não rolou, e aí a gente sente falta, e aí eu vejo, assim, para poder dar uma análise geral, que é os sintomas aí que o São Paulo está sofrendo aí com relação à ausência de algumas peças. Não ter o Daniel Alves na lateral direita é uma ausência, até porque o Daniel Alves é muito inteligente, é craque e ele consegue armar jogando na ala. Todo mundo sabe disso. O Luan, naturalmente, eu já comentei dele no início da fala, da análise da partida. Agora tem a questão do Benítez. O Benítez, que é a cabeça pensante do time, se ele está no jogo, naturalmente ele consegue cavar falta, ele consegue abrir a bola, ele consegue controlar, ele consegue dar ritmo ao time. É para isso que serve um camisa 10, é para isso que serve o meio-campista. E o Benítez está fazendo essa falta gigantesca, gente, infelizmente. Então o São Paulo ele com esses desfalques, porque não é um time com um elenco muito grandioso, com peças muito boas ali para reposição. E aí o São Paulo não conseguia armar. O Sara tentava flutuar, dava um passe, outro voltava, buscava, mas é aquele joguinho meio sem sentido, porque o jogo do Atlético é um jogo agudo, um jogo pesado, um jogo forte. E aí aos 30 minutos, 36 do primeiro tempo, aí tem uma baixa terrível, que é o seguinte: o Miranda estava se esforçando muito, estava se antecipando, roubando algumas bolas em disputa com o Hulk, ele acabou saindo, e aí entra um lance interessante, olha só, porque na hora que o Miranda saiu, ele contundiu ali, a gente não sabe a gravidade dessa lesão, mas na hora que ele saiu, acusou o golpe lá, falou, poxa, tô com um problema, eu tenho que sair, na hora a câmera vai lá e aparece o Diego Costa se aquecendo. Aí eu confesso que minha perna até bambeou, falei, pronto, agora nós vamos tomar gol pra caramba, porque com esse moleque jogando o que ele tá jogando, que é nada, que é isso que ele tá jogando, nada, ele ia fazer o seguinte, ele ia afundar o time. Então, como ele pegou, na hora que focou a câmera nele, eu falei, pronto, agora a gente tá perdido. Só que aí o Crespo teve um insight, falou, pô, vou mudar, e aí o Crespo pegou e colocou o Igor Vinícius, né? Que é um jogador bizonho, simples assim, mas ele mudou o esquema tático, né? Ele abriu mão dos 3 zagueiros, deixou o Léo e o Bruno Alves, e o São Paulo ficou com o Igor Vinícius, e o Rigoni foi jogar mais para poder tentar articular articular as jogadas do São Paulo, embora ele não tenha tido muitas opções ali no meio de campo, né? Ele ainda não teve treinamento e nem partidas em que ele pudesse atuar de fato ali no meio campo, e por isso que ele se destacou mais jogando na ala do São Paulo, até agora, até então. E aí, olhando para isso, o São Paulo tentou, acabou o primeiro tempo, beleza. O São Paulo volta para o segundo tempo, do mesmo jeito, da mesma formação, só que o Atlético Mineiro em cima. E aí eu confesso a vocês, o jogo muito difícil, a gente correu o risco de tomar mais gol, porque era um jogo de contra-ataque, um jogo que o time estava em cima. Olhando para esse cenário, onde que eu quero chegar para poder a gente arrematar essa análise? No segundo tempo, o São Paulo não conseguiu criar, gente. Embora o São Paulo tenha tido bastante disposição,
O Crespo ficou muito incomodado, ele fez algumas mudanças, modificações interessantes. Por exemplo, aos 13 minutos do segundo tempo, o Galeano e o Rojas entraram para a saída do Sara e do Pablo. Né? Eles tentaram, assim, ele até mudou, tinha hora que estava na esquerda, hora na direita, mas o Rojas até foi melhor que o Galeano, ciscou, jogou, mas a marcação do Atlético ela é muito forte. E aí entra aquele problema, não adianta a gente colocar pontas na partida sem ter homem de referência na frente, porque a ideia de você abrir o jogo é para você tentar cruzar e mandar a bola na área, mas sem ninguém para empurrar a bola pro gol fica complicado. E aí depois, aos 30 minutos do segundo tempo, o Nestor e o Luciano saíram para o Éder e o Igor Gomes entrarem na partida. E aí assim pouco puderam fazer também. Não deu muito para o São Paulo. O São Paulo quase sofreu. O São Paulo não fez gol até agora no Brasileiro, né? É um início horroroso e é preocupante. É preocupante por quê? Porque desde 2012, como eu falei na abertura do vídeo, a gente não começa tão mal um campeonato brasileiro, um campeonato longo. Tá certo que nós pegamos times muito estruturados e a gente tem a chance, por exemplo, agora a nossa chance agora é na quarta-feira a gente jogar aí com a Chapecoense às 16 horas em casa e tentar ganhar os primeiros 3 pontos ali e tentar se estruturar. Mas enfim, foi uma partida que não tem um São Paulino feliz, porque não tem como ficar feliz com uma derrota. Mas também a gente precisa, mesmo com fanatismo, reconhecer a qualidade do adversário, que é um candidato ao título, e reconhecer o nosso problema hoje, que é a falta de algumas peças e os desfalques. Essa é uma realidade. Agora vamos lá, eu vou dar umas notas rápidas ali. O Volpi eu considero uma nota para ele. Ele não teve culpa no gol e ele salvou um lance importante. Eu considero uma nota 6 para o Volpi. A nota do Bruno Alves eu vou considerar 5,5. Ele teve as suas dificuldades, mas segurou bem o Keno. O Miranda, até onde o Miranda jogou, eu vou dar uma nota 6 para ele, porque é muito difícil jogar ali contra um ataque do Atlético Mineiro, principalmente o Hulk ali jogando em cima. O Léo, para mim o Léo foi o pior ali da zaga, porque muito estabanado, fazendo faltas ali desnecessárias. O Léo, eu vou dar uma nota 5 pro Léo, tá? E aí nós vamos pro meio campo. O Lisieiro, para mim, eu acho que foi o melhorzinho. Nota 5,5, porque ele ainda tentou algumas jogadas. Teve uma bola no segundo tempo que ele perdeu, e aí o time, acho que no primeiro tempo, se recuperou. Mas assim, o cara era o cara que estava ali tentando fazer o início das jogadas. Eu vou dar uma nota 5 para o Nestor, né? Porque também, como eu falei, os dois jogadores não dão química, não encaixam. E aí o Sara foi... Para mim foi muito ruim, porque quando você analisa, fala, mas ele deu bons passos para trás, para o lado, isso daí quando não tem ninguém marcando, mas o Atlético Mineiro marcou lá embaixo, linha baixa, ele ficou condensado ali, fez um bloco de defesa, então tem que ter jogador com instinto ali mais agudo para tentar a jogada individual. O Sara não fez isso, então o Sara para mim vai uma nota 5, o Reinaldo vai uma nota 5,5, porque ele também, ele teve bastante oportunidade, lançou algumas bolas. O Rigoni também uma nota 5,5, não dá para dar notas muito boas ali, principalmente perdendo a partida. E aí eu vou pro Luciano, nota 5, jogo, partida apagada, não fez nada. O Pablo, eu vou dar nota 5 também para o Pablo, porque é uma partida muito ruim, e os que entraram nem merecem nota. Quando a gente vai analisando a partida, e as notas elas ficam mais ou menos com esse volume, né, com esse número de notas e sem muita explicação, demonstra que assim, ou o cara ele foi ineficiente total, ou na verdade ele passou batido, né? E aí teve alguns jogadores que passaram batido. Para mim, o Pablo foi um deles, passou batido. Ou o cara foi muito bom, ou o cara foi muito ruim, ou ele inexistiu. Para mim é o caso do Pablo. Para o Crespo, para mim é uma opção, na minha opinião, uma opção muito ruim que ele fez ali para entrar com o Nestor e o próprio Lisieiro, e eu acho que a gente sem combate no meio de campo vai perder muita partida se a gente continuar assim. Eu vou dar nota 4,5 pro Crespo, porque não tem como dar uma nota média ali para quem perdeu a partida. Beleza, pessoal? Então eu agradeço aí todos vocês ficaram comigo até agora aí, e vamos esperar aí uma reviravolta na próxima partida. Muito obrigado, um abraço.